Será que a Via Varejo vale a pena? Nesse vídeo estarei avaliando a Via Varejo e também comparando com a Magazine Luiza. Pessoal, meu nome é Douglas Gomes, bem-vindo novamente ao meu canal, o canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também reduzir os seus riscos. E como eu falei, no vídeo de hoje nós estaremos avaliando a Via Varejo. Eu já fiz essa avaliação anteriormente de acordo com o primeiro trimestre, com os resultados do primeiro trimestre da Via Varejo, e hoje estarei atualizando com os resultados do segundo trimestre e também comparando com os resultados do segundo trimestre da Magazine Luiza. Então fica até o final desse vídeo para você ver o resultado dessa avaliação. Então esse vídeo é dividido em 5 partes. Na primeira, apenas um resumo das atualizações desse trimestre. Na segunda, nós vamos para a planilha, aquela planilha que eu sei que vocês gostam quando eu mostro ela para fazer avaliações de empresa. Então primeiramente nós estaremos comparando com a Magazine Luiza e depois nós estaremos fazendo uma comparação trimestral. Depois nós vamos para uma análise qualitativa das duas empresas e por final nós vamos verificar as últimas parcerias e aquisições da Via Varejo e o que isso pode impactar nos seus negócios. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Então, no slide que estou colocando aqui na tela, vocês conseguem ver o avanço da Via Varejo em apenas esse trimestre aqui, em comparação com o mesmo trimestre de 2019. Então aqui vocês conseguem ver a porcentagem, primeira coisa, a porcentagem de venda no ramo digital, no caso do e-commerce, que passou aqui de 18,5% no segundo trimestre de 2019 para incríveis 70%. Com certeza a pandemia ajudou muito para essa venda, mas isso mostra no caso que eles estão sim 100%, não 100%, vamos dizer 70% aqui digitais. 70% das suas vendas são digitais. É uma empresa que está crescendo cada vez mais. Outro dado importante é o quarto dado aqui que nós vemos aqui, que é a margem bruta operacional, que passou de 27,3% para 30,7%. No caso, esse aumento mostra que eles estão conseguindo aumentar a sua eficiência. Outro dado importante aqui que nós conseguimos ver é o número de usuários ativos mensais no app, que passou de 1,5 milhões para 15 milhões. Isso é um aumento de 10 vezes em apenas um ano. Quando nós vamos ver aqui a média de visitas mensais, nós nos impactamos com outro dado também muito importante. De 73 milhões de visitas no segundo trimestre de 2019, passou para 287 milhões de visitas no segundo trimestre de 2020. Então isso é um aumento que no caso também gera mais receita, como nós conseguimos ver esse aumento de 18,5% a 70% de receita na área de e-commerce. E quando nós vamos para a parte de marketplace, nós também vemos um aumento. O ano passado era de 4,7 mil vendedores no Marketplace e subiu para 6 mil vendedores no Marketplace. Também um aumento significativo. Pessoal, se você já aprendeu alguma coisa com essa análise e você também não quer perder as próximas atualizações dessas empresas aqui, não se esquece de se inscrever no meu canal e também curtir esse vídeo. Mas agora vamos para as planilhas. Então vamos comparar as duas empresas. Antes de começar aqui, apenas os dois avisos que eu sempre gosto de dar. Então, como o meu Excel, eu trabalho aqui nos Estados Unidos e o meu Excel é em inglês, aqui onde vocês verem ponto, na realidade é vírgula. Então aqui no ser preço, aqui eu estou falando 16,64, não 16,64. E aqui, quando nós estamos falando aqui na parte de números, de receitas, todos os números aqui estão em milhões. Então aqui nós estamos falando de 24 bilhões de receita aqui para a Via Varejo. Então, dados os avisos, vamos agora passar para a avaliação. Então, nessa parte de preço, vou passar rapidamente. Aqui na pré-pandemia, aqui quando aconteceu, a porcentagem caiu, foi de 75% para a Via Varejo e de 50% para a Magazine Luiza. As duas já passaram seu preço pré-pandemia. A Via Varejo, no caso, teve um aumento de 14% e a Magazine Luiza já aumentou em 52% em relação ao seu preço pré-pandemia. Mas agora vamos aqui para os dados importantes. Esses dados aqui são retirados diretamente das relações de investidores das duas empresas. No caso da Magazine Luiza, já estou pegando os dados que eles apresentaram antes de ontem, no segundo trimestre de 2020, e aqui nós conseguimos ver a primeira coisa é os dados de vendas online, onde as duas cresceram muito. A Via Varejo com 70%, como já falei anteriormente, e a Magazine Luiza está em 77% das suas vendas na área online. Quando nós estamos falando de receita líquida, nós vemos aqui praticamente lado a lado. Via Varejo com 24, quase 25 milhões
de reais de receita. Desculpa, estou me confundindo aqui com os dólares que eu sempre falo diariamente aqui. E a Magazine Luiza com 22 bilhões. O que nós temos que falar aqui é que esses dados são os últimos 12 meses. Eu não estou pegando os dados do trimestre. O que eu faço? Eu pego os dados do segundo trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2019 e terceiro trimestre de 2019. E com isso eu consigo fazer os últimos 12 meses e assim ter uma radiografia melhor dessa empresa aqui nesses últimos 12 meses. Outro dado importante é que nós estamos falando ativos circulantes e passivos circulantes. Como nós vemos aqui, o ativo circulante da Via Varejo está acima do passivo circulante. Isso é muito bom para a sua liquidez corrente. E a Magazine Luiza tem, no caso, um ativo circulante muito acima do seu passivo circulante. Quando nós estamos falando de ativo circulante e passivo circulante, é isso aqui que nós queremos ver, que é a primeira vez em muito tempo que nós vemos um aumento de liquidez corrente para a Via Varejo. Então vocês conseguem ver aqui em azul o ativo circulante e o passivo circulante em laranja. Então desde praticamente 2 a 3 anos aqui os seus ativos circulantes estavam abaixo dos seus passivos circulantes e agora nesse último trimestre nós vimos essa diferença. Muito disso é devido graças ao follow-on que a empresa realizou também, né? Agora vamos voltar para os dados aqui. Nós conseguimos ver também um EBITDA, no caso da Magazine Luiza, muito maior do que da Via Varejo. Se você verificar nesse último trimestre aqui, você vai ver que o EBITDA da Via Varejo estava em seus 500 milhões. Então, por que foi só 132 nos últimos 12 meses? E isso é devido ao resultado que eles tiveram no quarto trimestre de 2019, que eu estou mostrando aqui para vocês aqui do lado. Então, aqui nós conseguimos ver o DRE da empresa e aqui nós conseguimos ver o segundo trimestre, primeiro trimestre, quarto trimestre e terceiro trimestre. E aqui nós vimos o EBITDA, que está de 520 milhões, 550 milhões no primeiro trimestre, porém eles tiveram um resultado muito ruim no quarto trimestre de 2019, de apenas 762 aqui negativo e 176 negativo no terceiro trimestre. E no caso isso, como nós estamos pegando os últimos 12 meses, isso no caso sofreu uma redução. Se a empresa mostrar resultados muito positivos esse ano, com certeza isso aqui vai aumentar e aumentar muito. E no caso, quando a gente está falando de EBIT, também o EBIT é um número aqui que representou negativo nessa análise dos últimos 12 meses. Agora, quando nós falamos aqui também de liquidez líquida total, nós vemos aqui uma vantagem enorme para a Magazine Luiza, porque todo o seu caixa, no caso, pode pagar as suas dívidas. E da Via Varejo eles conseguiram reduzir muito. No caso, se você verificar uma relação da dívida líquida total com o seu patrimônio líquido, então agora ela está numa região mais confortável. Mas vamos passar agora aqui o que é realmente importante na minha opinião, que é a análise que eu chamo análise de sobrevivência, onde nós colocamos rapidamente aqui lado a lado as duas empresas, comparando realmente as suas razões. Então aqui a primeira coisa, as partes de liquidez. O que eu quero falar com liquidez? Eu gosto sempre de explicar isso aqui, porque sempre tem gente nova no meu canal. Então liquidez, basicamente pensa em todas as suas contas. E agora pensa em tudo que você possui com você. Se você vender tudo que você possui, se você vender livros, se você vender carro, se você vender seu videogame, etc. Se você vender tudo que você possui hoje, sua casa, se você vender tudo, é possível você pagar todas as suas contas? É isso que nós queremos ver. Nós queremos um resultado cada vez acima de 1. Então, na parte da liquidez corrente, nós vemos aqui a liquidez corrente da Via Varejo em 1,17, da Magazine Luiza 1,39. Então, a Magazine Luiza está melhor que Via Varejo, mas os resultados acima de 1 são muito bons. Quando nós falamos de liquidez seca, nós retiramos os estoques. Então aqui nós vemos que a Magazine Luiza novamente está melhor que a Via Varejo. E quando nós falamos de liquidez imediata, a Via Varejo com a sua posição de caixa, no caso, estava mais confortável que a Magazine Luiza. Mas isso aqui foi graças ao último follow-on da Via Varejo, onde eles conseguiram aumentar muito o seu caixa. Outra coisa importante que nós vemos aqui, no caso a dívida líquida, onde a dívida líquida da Magazine Luiza está muito menor no caso do que da Via Varejo. E outra coisa que nós também vemos que eu acho muito importante para essa área de e-commerce é a parte que é dias em estoque, ou seja, quantos dias o estoque fica parado até que ele seja vendido. Isso é possível sim ser calculado apenas com números financeiros e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes aqui a Via Varejo está em 139 dias
e a Magazine Luiza em 90 dias. Agora vamos fazer essa análise aqui lado a lado, trimestre a trimestre. E eu fiz aqui isso para vocês verem. Então aqui nós temos a Via Varejo e que nós temos aqui também a Magazine Luiza. Primeiro a Via Varejo. Nós vemos aqui que os seus estoques, aqui que é no caso os dias, passou desde o segundo trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2020. Então passou de 101, 105, 75, reduziu muito no quarto trimestre, depois foi para 100. Vocês conseguem ver aqui que a média é basicamente 100 dias, né, para que ele seja vendido esses estoques aqui. Agora, quando nós vamos para o segundo trimestre de 2020, foi para 139 dias. Isso é um impacto principalmente da pandemia. Agora vamos verificar a Magazine Luiza. Aqui eles estavam em 46 dias, quando começou aqui a pandemia, no caso aumentou para 78 dias, depois foi para 90 dias. Então aqui nós vemos que sim, houve um aumento para as duas empresas, porém, no caso a Via Varejo não tem uma gestão de estoque tão fácil e tão eficiente quanto a Magazine Luiza. Então aqui, esse é um indicador importante que quando nós verificarmos que essa redução, no caso de dias de estoque, estiver reduzindo, no caso, quando houver redução, nós vemos que nós não temos mais tanto o impacto da pandemia sobre esse negócio. Quando nós falamos em margem de lucro aqui, nós vemos no caso a margem de lucro dos últimos 12 meses da Via Varejo como negativa, e daí você pode perguntar, mas nesses últimos 2 trimestres teve lucro líquido. Sim, teve lucro líquido, mas aqui nós estamos pegando os últimos 12 meses novamente. E aqui nos últimos 12 meses, a margem de lucro da Via Varejo foi negativa e da Magazine Luiza foi positiva. Vamos para outra área aqui, vamos para a parte da chance dela quebrar. E para isso eu utilizo uma análise chamada Altman Z-Score. Aqui eu utilizo diversos tipos de razões, diversos tipos de índices para que eu consiga chegar a um valor para que nós podemos interpretar se essa empresa tem risco de quebrar no curto prazo ou não tem risco de quebrar. Aqui nós criamos valores que sejam próximos a 1,8. Valores muito abaixo mostram que é um risco enorme para essa empresa. Ela pode estar em alerta e no caso é bom você verificar essa empresa muito mais atentamente porque ela pode estar em um perigo no caso de quebra. Quando nós vemos em Via Varejo, ela está crescendo. Anteriormente ela não tinha esse valor de 1,6 aqui e ela está crescendo, que isso no caso é muito positivo e nós provavelmente vamos ver mais crescimento no futuro. Mas quando nós vemos aqui Magazine Luiza está num score incrível de 8,17, mostrando que a Magazine Luiza sim está muito mais confortável, é uma empresa que é bem difícil de quebrar aí no curto prazo. Vamos agora verificar aqui uma outra área de análise que eu coloquei nova aqui, que é a parte de crescimento. Aqui nós vemos primeiramente a Magazine Luiza crescendo muito nos últimos 3, 4, 5 anos, com as suas receitas crescendo, com as suas margens operacionais, no caso o EBITDA, crescendo, com o seu Free Cash Flow, no caso o fluxo de caixa livre, crescendo e com os seus investimentos também crescendo muito no seu próprio negócio. Porém, quando nós vemos aqui a Via Varejo, ela estava crescendo muito pouco. Mas, novamente, é uma empresa em turnaround, então nós temos que ver outras análises aqui. Nós temos que ver se esses resultados no futuro vão se tornar positivos. E agora, quando nós vemos aqui a parte de valuation, nós fazemos diversas análises. Primeiramente aqui, vamos ver a valuation atual das duas empresas. Nós vemos a Via Varejo com 30 bilhões de valor de mercado e a Magazine Luiza com 145 bilhões. É muita coisa. E o que nós temos que comparar também aqui, não é que nós temos, mas é uma das formas da gente comparar. É no caso do book value. No book value aqui nós comparamos com as duas, com o valor patrimonial, o valor que está nos livros contábeis. E quando nós fazemos isso aqui, nós vemos que a Via Varejo ela está em 6 vezes seu valor contábil, enquanto a Magazine Luiza está em 19 vezes o seu valor contábil. Então agora vamos aqui à análise trimestral para a gente comparar o segundo trimestre de 2020 da Via Varejo com o segundo trimestre de 2019 da Via Varejo também, para a gente ver esse crescimento aqui. É importante nós vermos essa análise trimestral para a gente ver como essa empresa está fazendo o turnaround, para ver se ela vai ter crescimento futuro. Aqui a principal coisa que nós vemos aqui, como já foi falado anteriormente na área aqui de dados, nós vemos um crescimento da área online de 18,5% para 70%. Quando nós vemos aqui a receita em lojas físicas, teve uma redução de receita em lojas físicas graças à pandemia,
né? Porém, nós vemos um crescimento em 300% da receita online, o que é muita coisa. Quando nós vemos lucro bruto, teve um crescimento de 10% em ativos circulantes e passivos circulantes, aqui é bem importante. Nós tivemos um aumento muito maior de ativos circulantes em relação a passivos circulantes. Significa que no curto prazo a empresa está gerando muito mais ativos do que passivos, o que isso é uma coisa muito boa. Quando nós vemos agora o EBITDA e o EBIT, aqui nós vemos um crescimento de 70% do EBITDA em comparação com o ano passado e 177% de crescimento no EBIT, outra coisa muito boa. Ativos e passivos, novamente nós temos que avaliar essas duas coisas juntas. Então aqui nós vemos um crescimento no ativo maior do que no caso um passivo. Isso também é importante, porque no caso nós estamos gerando mais patrimônio líquido e mais valor para os acionistas. E em dívida líquida aqui, no caso, redução, o que é positivo também. Vamos agora verificar aqui a análise de sobrevivência. Na parte de liquidez, nós tivemos aqui crescimento nos 3 principais indicadores aqui de liquidez. Na parte de dívidas, nós tivemos também redução aqui na parte de dívidas, o que é muito positivo. O único indicador aqui dessa análise trimestral que eu não gostei muito, no caso, é dias em estoque, que nós tivemos aqui uma redução, no caso, uma perda de eficiência de 37%, que anteriormente era 101 dias e passou para 139 dias. No caso, é uma perda de eficiência, mas isso também é devido à pandemia e garanto que no futuro, no caso, essa empresa vai melhorar a sua eficiência. Uma das notícias que nós vimos aí nas últimas semanas foi a parceria da Via Varejo com a Globo para criar uma coisa que é chamada de T-Commerce. Quando nós vemos essas notícias aqui, nós temos que internalizar e entender um pouco o que isso significa. Não é simplesmente que é uma parceria, é uma coisa boa, nós temos que ir atrás e encontrar dados do que isso significa. Então aqui no caso desse T-Commerce, no caso é o comércio a partir das televisões. Nessa imagem que estou colocando na tela, vocês conseguem ver um exemplo da NBCU, que eles fazem o T-Commerce, onde vocês conseguem ver como que funciona na TV. No caso, o objetivo é que a Via Varejo faça a mesma coisa com a Globo. No caso, quando uma pessoa está assistindo uma novela, está assistindo um jornal, está assistindo qualquer programação da Globo, você vai ter esse banner onde que a pessoa pode ir lá no seu app e, no caso, escanear o QR Code e assim vai para o site da Via Varejo e pode realizar as suas compras. O que nós temos que verificar com isso? Nós temos que achar dados de T-Commerce. Então, para isso, eu fui encontrar qual que são os dados, qual que é o resultado que esse T-Commerce gerou para a NBCU. Então aqui na tela vocês conseguem ver também um outro dado que eu retirei da TechCrunch, que é um site que eles agregam notícias em relação a startups e também fazem avaliações de startups com a sua outra empresa, a Crunchbase. Então no site aqui nessa notícia vocês conseguem ver que o índice de conversão aumentou tanto para o e-commerce como também para as mídias sociais. O que é o índice de conversão? Quando uma pessoa vê uma propaganda, qual é a conversão dela para ela entrar no site e, no caso, realizar vendas? Quando você verifica comparação com o e-commerce, o T-Commerce, no caso, o comércio a partir da televisão, teve um aumento de 30% no índice de conversão. Quando você vê a comparação com mídias sociais, teve um aumento de 10%. Agora, o que isso é importante aqui para a Via Varejo? Se esses dados forem reais e também funcionarem para o mercado brasileiro, isso nós vamos descobrir daqui a alguns meses, no caso nós vamos verificar uma eficiência maior no custo de vendas. No caso nós vamos aumentar a sua receita e com isso também nós vamos aumentar o lucro bruto e depois vamos aumentar o EBITDA e o EBIT também. Nós vamos ter mais eficiência no caso para essa empresa gerar as suas vendas. E a segunda coisa também é que vai gerar um branding. Você está colocando a sua marca da Via Varejo numa das maiores emissoras de televisões do Brasil. Então isso tem um impacto muito importante em branding. Então nós também poderemos ver um aumento de receita apenas pelo branding. E agora vamos para outra aquisição que eles fizeram aí no início desse ano. Nós estamos falando da Zaplog. Com os resultados do primeiro trimestre, vocês devem lembrar que a Zaplog, no caso a Via Varejo, tinha estratégia de expandir para 180 mini hubs a Zaplog. Mas agora nós estamos surpresos que eles aumentaram para 330 mini hubs e o objetivo é que eles aumentem para 380 mini hubs. No caso, isso é o que nós chamamos em inglês de over-delivering. Ele falou que eles iam aumentar um número expressivo e aumentaram muito mais. Isso, no caso, é muito positivo. E nós conseguimos ver isso no custo de receita, no custo de gerar receita. Então, nesse quesito,
Via Varejo está gerindo muito bem essa aquisição da Zaplog. E agora vamos falar de Banqi. Aqui no Banqi nós conseguimos verificar também outros dados importantes. Então no Banqi aqui nós verificamos, eu vou só fazer um highlight aqui de dois dados importantes. O primeiro, que houve um aumento de crescimento na abertura de contas do segundo trimestre de 2020 em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Isso é um aumento de 83% em apenas um trimestre. Isso é muita coisa. E quando nós vamos falar da redução do custo de aquisições de clientes, aí nós tivemos uma redução de 75%. No caso, isso é uma redução enorme e mostra, no caso, que a Via Varejo está fazendo uma gestão muito boa dessa aquisição também. Mas nem tudo são flores, nós também temos que verificar algumas coisas. A diferença aqui, quando nós comparamos os resultados contábeis com os resultados operacionais. Quando você vê essa diferença aqui, você vê, por exemplo, um EBITDA ajustado, que no resultado contábil passou de 555 milhões para 314 milhões. Então isso é uma redução grande apenas nesse EBITDA. E quando nós falamos de lucro líquido, nós vemos aqui que anteriormente nós tínhamos um lucro líquido de 65 milhões que foi passado para um prejuízo de 176 milhões. No caso desses resultados, nós falamos que nós retiramos as receitas que não são as receitas operacionais, não são as receitas recorrentes do dia a dia da empresa. É por isso que nós temos esse prejuízo. Mas o que nós temos que ver aqui, essa empresa está crescendo. E por isso que eu faço essa análise do Excel, para nós verificarmos se a empresa sim está crescendo, pois é isso que é uma empresa em turnaround. É uma empresa que não está sendo bem gerida e está passando por uma transição e está mostrando resultados. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Será que essa empresa aqui está sendo bem gerida, está mostrando resultados e vale sim a pena de acordo com tudo que eu mostrei para vocês? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião também. E se você gostou desse tipo de vídeo, aqui do lado estou colocando uma análise muito semelhante a essa que eu fiz da Petrobras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima.